grande tricolor, João Santana, ele que é advogado da Comissão de Esporte da OAB Seção Bahia, e ele também é especialista em direito público e em direito contratual. Por que João Santana, esse grande tricolor, está aqui hoje? Por quê, rapaz? Hoje, no fim do dia, eu fiquei sabendo, através do Alexandre Galvão, jornalista, colega nosso, que participa lá também do Info Bahia, de uma ação do Valnei Carvalho Barbosa, advogado e torcedor do Bahia. Eu achei engraçado que o Alexandre Galvão botou lá no tweet dele, né? Auto-intitulado torcedor do Bahia. Exatamente. Porque tá dito assim, né? Em bom baianense. Diz ele que é torcedor do Bahia, essa miséria. O Valnei Carvalho Barbosa ingressou com pedido na justiça para que todo e qualquer ato de negociação, todo e qualquer ato, entre aspas, envolvendo a SAF do Bahia seja suspenso. Está parecendo que o Valnei quer apenas aparecer, que isso não vai dar em nada. Agora, sim, a função jornalística, diante da relevância do que é a SAF, da expectativa gerada em torno da SAF pelo torcedor do Bahia, é importante trazer um especialista como você para, se for o caso, tranquilizar o torcedor com o embasamento jurídico que eu tenho certeza que você tem para dar e vender. Estou no caminho certo, estou viajando, há motivo para preocupação com a ação do dito tricolor Valnei. Boa noite, João, sinta-se em casa, você é nosso. Boa noite, Darino, boa noite, Marcos, boa noite todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal Darino Lucena. Reforçar novamente o pedido de like, vamos se inscrever, deixar o like aí no canal. E, pessoal, eu defino essa ação inicialmente com duas palavras: aventura jurídica. É isso que essa ação está representando. Primeiro, até para a gente fazer um contexto e tranquilizar toda a ação tricolor, nós vamos ver o que ele está alegando nessa ação judicial. Ele alega que o Bahia é um patrimônio imaterial do Estado da Bahia, isso daí inegável até, diria. Alega que, com o advento da SAF, a Associação do Esporte Clube Bahia, uma pessoa jurídica sem fins econômicos, será extinta e será instituída uma pessoa jurídica com finalidade lucrativa. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, Darino, Marcos, todo mundo está nos ouvindo, ele já começa a ação partindo de premissas extremamente equivocadas, de premissas desinformadas. A primeira questão é que está sendo difundido o debate há muito tempo já, que não haverá extinção da Associação Esporte Clube Bahia. A gente terá uma cisão do seu departamento de futebol, que esse sim virá a ser eventualmente vendido ou para o City Futebol Group ou para o grupo investidor que vier a fazer a proposta da SAF. Então, o primeiro ponto que eu destaco é essa premissa equivocada, seja por desinformação ou até por tentativa de indução do juízo ao erro, que infelizmente não estamos na mente de ninguém, não podemos descartar. Então, dito isso, o que é que nós podemos destacar tecnicamente falando desse processo que deve tranquilizar a nação tricolor? A gente tem que entender primeiramente, Darino, Marcos, Ivan, boa noite, que um processo judicial, para ele ter sua tramitação regular, ele tem que cumprir alguns requisitos. A gente chama esses requisitos de condições da ação. Essas condições da ação aqui, eu quero destacar que duas condições, que é a legitimidade e o interesse de agir. A legitimidade significa dizer que a parte ela tem direito de requerer em juízo aquele direito que ela está ali pleiteando. O interesse de agir ela é a possibilidade que a gente tem da pessoa estar manejando aquele instrumento processual, ou seja, para a pessoa ter interesse de agir, tem que ser necessário, ou seja, aquele instrumento processual tem que ter a necessidade da sua utilização e tem que ser adequado. No momento que ele trata, e de fato o Esporte Clube Bahia como um bem imaterial, um bem da coletividade, como ele coloca expressamente na petição inicial, ele primeiro já afasta a legitimidade dele, porque a Constituição Federal ela é clara no seu artigo 127 de que quem tem legitimidade para a defesa dos interesses difusos e coletivos é o Ministério Público. Então, primeiramente, ele não poderia nem estar pedindo isso. Se tivesse algum fundamento, quem teria que pedir seria o Ministério Público. E, segundo, no tocante ao interesse de agir, ele demonstra notadamente que não tem interesse. Aquele instrumento não é adequado para ele. Então, ele está movendo uma ação para querer aparecer ou para fazer o nome dele e uma mera aventura jurídica, porque os fundamentos são fracos, a petição, eu
afirmo que beira a uma petição inepta, porque é muito mal redigida, com todo respeito ao colega advogado, mas é uma petição inepta, no meu entender, e não vejo motivos para preocupar a nação tricolor.